E aí, galera? Tudo beleza por aí? Estamos aí na quarentena. Quarentena é época de falar do quê? De como o bot vai transformar esse mundo, gente. E é bacana, né? Dá pra fazer muita coisa. Bem-vindo aí, gente. Andressa, o Caio já tá por aí também. Muito bem, João, ó, o Valdemar, beleza aí? Muito bem, minha gente. Boa noite pra vocês. Enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu fazer brevemente aqui uma abertura, né? Talvez nem todo mundo me conheça, mas eu sou o Bruno Fazoli e eu venho trabalhando com bots aí já há uns 3 anos e meio. Nossa, o tempo passa. E aí, qual que é a ideia, né? Esse mundo inteiro está se transformando, gente. Isso que é a coisa mais incrível de tudo isso. E pelo fato dessa transformação estar acontecendo, existem milhares de dúvidas. O conhecimento de cada uma das pessoas é super importante. E eu venho trazendo e brigando para que tudo isso aconteça cada vez mais. Que eu fico meio chateado de ver assim que as pessoas não gostam muito de bots. Ah, que você gosta de bot? Ah, não gosto. Esse robozinho fica falando para mim, não responde nada. Mas é tão incrível. Tudo isso dá para criar umas coisas tão incríveis. Eu já participei de projetos super legais, super incríveis e eu venho brigando para mudar um pouquinho desse cenário, com o objetivo de trazer conhecimento, trazer talks como esse, bate-papos, é, os meetups também, e também cursos sobre chatbots no geral. E esse é o grande objetivo da coisa. A gente está aqui para falar sobre o quê? Transformação através dos bots. Então seja muito bem-vindo, minha gente. A Camila tá aí, Rogers, tudo bem? Boa noite aí, gente. Então, gente, o que é esse negócio do Bot Talks aí, ó? Ano passado eu fiz um meetup, eu puxei um meetup lá na DASA, pela Let's Bot, que é a minha empresa que eu venho puxando tudo isso, e eu chamei de Bot Talks. Porque basicamente um meetup é isso, é troca de conhecimento, troca de experiências, experiências de áreas diferentes, de pessoas que estão trabalhando com processos diferentes, com plataformas diferentes. Então, quanto mais a gente compartilha, melhor. Por isso que os meetups tá bombando aí no nosso meio dos bots, né? A gente vê meetups direto, comunidade lá de UX Writer também meetup direto, isso é super bacana. E uma vez que estamos na quarentena, ferrou, né? Não dá pra fazer mais meetup. Então, a ideia do Bot Talks é o quê? A gente fazer esses micro meetups, ou seja, toda quinta-feira, então, às 8 da noite, eu vou puxar um tema específico. Às vezes, talvez, a gente vai conversar, fazer um talk entre nós, fazer pergunta e resposta, falar sobre experiências. A experiência de vocês é super relevante, de todo mundo. Então, a gente pode fazer um grande bate-papo. É um micro meetup, na verdade, seria o nosso bot Talks aqui. Então, às vezes, eu vou chamar algum convidado sobre algum tema específico, mas toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente tem um compromisso, que é fazer esses meetups online, os micro meetups, os nossos bot talks. E eu tô fazendo esse meetup aqui pelo Instagram, é a primeira rodada de tudo isso. Eu tô vendo se talvez possa ficar mais legal no YouTube ou não, mas o bacana é a gente ter essa troca, isso que é o mais importante. No Instagram eu vejo que isso é muito próximo, né? Então, tem os comentários aqui, a galera vai lá, conversa, parece estar mais próximo. Muitas vezes no YouTube eu já vi casos onde a troca não é tão grande. Então a gente vai experimentar para ver o que dá mais certo. Com o grande objetivo de trocar experiências, falar sobre esse nosso mundo e falar sobre como tudo isso está transformando. E o objetivo desse Bot Talks de hoje, que é na verdade nosso primeiro Bot Talks online, é falar sobre o quê? O que a gente está passando. Basicamente, como a Covid, a quarentena, todo esse caos que a gente está passando, na verdade, na área da saúde, caos econômico, tudo isso está impactando no nosso mercado. E como tudo isso também está transformando um pouquinho essa área, os pontos positivos que a gente consegue enxergar de tudo isso. E para isso, eu chamei um cara super fera aqui, o Caio Calado, que ele é Community Manager lá da comunidade Bots Brasil, para a gente ter esse bate-papo. Beleza? Então deixa eu achar ele por aqui. E a gente já faz esse bate-papo já. Aê!
Thiago. Olá, tudo bem? E aí, Bruno? Beleza? Beleza, e você, tá bem? Bom demais. Legal a live, tá ficando bacana. Eu gostei da luz, a gente tava conversando mais cedo. É, a Eu gente tá achando falando que você sobre. tá. Eu achando que você tava mais. Menos sofisticado e tá legal. Eu gostei da iluminação, Ah, ficou não, tem bacana. aqui, ó, equipamentos preparados, ó. Vou mostrar pra você, ó. Tem aqui, ó, Tem uma softbox, tem um guarda-chuvinhas, ó. piano. O tecladinho ali, o violão não tá aqui, não. Vem cá. Esse Mas aí, microfone você tá usando também na live? esse aqui, ó. Esse daqui Ah, não, tô usando o meu não. fone aqui. Porque eu não Ah, sei que nem como legal. conectar ele pelo celular. Mas ele é bacana, É, hein? Eu uso pra tocar, né? Pra entendi. gravar Você os é músico cursos também? também. Tento ser. Só uma tentativa de música, né? Entendi. Ah, Ah, só ficou bacana legal. aí, ó. Fundo vermelho, todo estiloso. Ó, Então, eu botei em homenagem a Let's Bot. Eu nem sei se o vermelho tá certo. Eu sou daltônico, não sei se você sabe. é mesmo? E aí eu botei um default aqui, mas acho que ficou parecido. Você me fala depois. Não, ficou E aí, show, adorei. pessoal? Boa noite, tudo bem? Deixa um comentário aí pra gente ver se tá todo mundo assistindo direitinho. Deixa a sua dúvida aí também, né? Acho que é o que o Bruno falou. Acho que o Instagram traz um ar mais próximo das pessoas. É onde a gente entra para, sei lá, distrair um pouco. Eu acho que também é um lugar que a gente entra para consumir conteúdo. Inclusive, o Instagram tem sim, de fato, se tornado uma rede não apenas para compartilhar fotos e por aí vai, mas também para informar. Tem alguns cases bem bacanas. Não sei se você acompanha assim, as histórias do Instagram, mas tem uns, enfim, muito interessantes. Eu acompanho o pessoal do Chatfuel no Instagram. Acompanho as empresas daqui, acompanho a Rai, acompanho a Take. E todas elas têm uma ação bem interessante assim, no Instagram. Compartilha bastante coisa. Tem uma empresa que chama School of Bots. Não é daquela sua Sim, amiga lá. Natasha. É um... Não, não é outro. É de É a um Natasha, cara. School of Bots da Natasha. Tem o marido dela, que Ah, ele deve também ser tá com então. ela. O logo é amarelo? Isso, são Ah, três entendi. palavras. É Natasha, o nome do marido dela eu esqueci, mas a escola, enfim, tem uma história pessoal deles, eu conheço eles pessoalmente. Mas eles se casaram acho que 2 semanas atrás, antes do É mesmo? Covid, e enfim, parece ser coisas independentes, mas é um negócio de casal. Os dois Que são legal. se conheceram nesse mundo e se casaram. A School of Bots cresceu muito devido a uma parceria que eles têm com o ManyChat. O ManyChat, um pouquinho diferente do Chatfuel, ele adotou muito na estratégia de marketing digital, né? E aí ele escolheu algumas empresas influenciadoras que tivessem um público de marketing digital também, e aí passou a fazer umas parcerias. Então, o ManyChat tem um evento satélite chamado Conversations, eu não sei se você sabe, mas ele traz essas agências e essas pessoas que são influentes para ensinar, enfim, atualizações da plataforma, estratégia de negócio e por aí vai. Então, é uma estratégia de escalar o onboarding, tipo, o primeiro contato com a plataforma. E tem dado certo, assim. Eu acompanho a Natasha, eu já tentei trazer, já tentei não, a gente já teve uma conversa sobre ela vir para o Brasil, pelo Bots Brasil, e, enfim, ia ser esse ano, talvez, mas, enfim, a gente pode falar mais sobre isso mais à frente. Mas Esse tem uma ano tá galera, meio assim, conturbado, né? tá bem conturbada, assim. Tem uma galera, assim, que tá tentando se adaptar a não somente ao que tá acontecendo com as plataformas, né? Tipo, o Messenger, por assim dizer, mas as próprias plataformas que criam bots. Que é uma cascada, né? São camadas. Tá, Voltou, voltou. desculpa. É que eu tenho um bloqueio. Eu acho que isso não vai acontecer de novo, mas se acontecer de novo, eu vou te falar o que acontece. Eu tô numa Foi o quê? parada de saúde mental que eu tenho um bloqueio de uso de aplicativos. E aí, quando dá um tempo que eu tô usando, ele para. Ah, E, nossa, enfim. me passa isso depois, porque, gente, eu tô ficando louco, 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 louco. Porque Eu assim, tenho. com coronavírus, eu tô trabalhando mais do que o normal. Não sei se todo mundo tá assistindo aí, ó. Vou até perguntar, galera, ó, vocês que estão aí na live, vocês estão trabalhando mais ou menos depois da quarentena aí? Eu tô trabalhando infinitamente mais. Mas aí, tem uma pergunta interessante nisso. Tipo, você está trabalhando mais em quantidade ou mais inteligente? Isso, às vezes, a quantidade de horas não é necessariamente a entrega que você tem. Talvez você Ah, resolva um. é os
os É, dois, é na operação e na estratégia, é uma loucura. e é Olha lá a complicado. galera falando, ó, bem mais, todo mundo bem mais. Rubens, é, bem legal isso. Eu vi que o Instagram estava testando uma funcionalidade de Q&A. Você apareceu para você? Eu tô doido para testar essa. Não, não cheguei a ver. Aparece. Se aparecer aí pra você, gente, vocês falam aí pra gente, mas aparece um botãozinho embaixo, perguntas e respostas, e aí a pessoa pode enviar uma pergunta pra live. E aí Ah, eu isso é posso sensacional. escolher, e eu posso escolher qual pergunta vai aparecer na live. E acho que você pode ver isso. Tem umas influências aí, como é o nome dela? Tayonara OG, não sei se você segue ela, mas ontem ela estava fazendo um live e o círculozinho dela apareceu diferente pra mim. Apareceu, acho que foi Q&A mesmo. E aí, quando eu cliquei, eu vi essa interação, achei super bacana. Eu acho que Nossa, animal, o Instagram tá testando isso. porque a gente olha as perguntas aqui e assim, é um chat, né? É no Então as chat. mensagens vão chegando, elas vão subindo, você nem vê mais, né? Tem que rever, né, os chats aí. Mas nossa, animal essa funcionalidade. Então, nosso objetivo aqui hoje é falar sobre os A crise do impactos Covid. do É, Covid e e os os impactos. bots. Então, acho que a primeira pergunta a galera respondeu aí, né? Quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos. O que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que existem áreas que foram super afetadas. Isso é óbvio, né? Então, a área de turismo super afetada. A economia em si. Turismo super afetado. A gente tem outras áreas que são áreas mais dinâmicas, como essa área de TI é a nossa, que ela é um motor para se transformar, um motor para se entregar soluções. Não só de TI, mas tudo que envolve soluções digitais aí. Bom, isso não parou, isso só acelerou, né? Porque existe uma demanda enorme para se criar essas novas soluções, para que uma vez que a gente não está mais fisicamente lá, a gente tem o quê? Alguém fazendo isso por nós. Esse alguém seria os nossos ótimos serviços. Cara, eu acho que o Covid pegou todo mundo de surpresa, né? E nem todo mundo estava planejando o que está acontecendo. Inclusive, hoje, por acaso, tem um professor lá de Pernambuco, que ele é bem influente, ou bem influente enfim, no meio digital, o nome dele é Silvio Meira, e ele compartilhou, todo dia, na verdade, ele compartilha vários artigos acadêmicos, e aí ele compartilhou um sobre, falando dos riscos que a humanidade tem, né, e o que é que pode acontecer que vai ser ruim pra gente. E aí, um dos pontos que era um risco muito alto, era em relação a ter uma grande pandemia, e aí tudo ia mudar, assim, e aí meio que mudou tudo, assim, não é só chatbot, assim, mudou tudo. A pessoa que tem um restaurante aqui na esquina mudou também. Algumas pessoas tiveram que fechar, outras estão tentando se adaptar ao meio digital. Tem pessoas que têm micro e pequenos negócios que estão tentando ir para esses meios digitais para tentar crescer ou, enfim, continuar gerando uma renda, mas foi uma surpresa para todo mundo, assim. A gente que trabalha com bot, a gente está num momento bem interessante porque o mercado em si ele está passando por um momento de calor. Empresas interessadas na solução de conversar mais com as pessoas, as empresas que oferecem serviço estão no momento de tipo, será que todo mundo vai pagar a gente? Será que todo mundo vai crescer? As que têm plataforma estão tentando melhorar sua plataforma para oferecer um serviço mais estável e escalável. Então, tipo, é um jogo novo para todo mundo. A gente está meio que se adaptando assim em vários cenários. E cabe a gente, né, que trabalha na indústria, tentar fazer isso de um jeito certo, assim. E, e aí vai dependendo do que a gente vai construir, enfim, acho que vai não mudar o resultado final, mas vai mudar o como a gente constrói essas soluções. E aí vem as mudanças nas nossas empresas, as mudanças na gente como pessoa e como pessoa profissional e como pessoa ser social que convive numa casa, algumas pessoas dividem a casa com outras pessoas. E tem as soluções também, as ferramentas, a tecnologia, como você falou, tipo, quem trabalha no mundo de tecnologia é meio que uma ferramenta, né? A gente está ajudando outras áreas, outras indústrias a se transformar digitalmente. E eu acho que por aí vai. Como é que tá, assim, você também, além da Let's Bot, né, você ainda está na FIAP? Sim, tô sim. Como é que foi assim, como é que está sendo esse período de transição para vocês, assim, vocês estão mudando? Como é que está sendo esse relacionamento com os alunos, assim, como é que tá? A
lá na FIAP, o que eu faço? Sou coordenador do programa de startups do online. Então, já é tudo online, né? Mas eu também dou Então, aula nos MBs presenciais. E aí a grande mudança aconteceu no presencial, né? As mudanças que aconteceram no online foram os encontros presenciais que a gente... Então, os alunos estudam durante o ano inteiro, a gente tem um encontro presencial. Esse encontro presencial a gente faz N dinâmicas, faz N experiências com os alunos, quanto a startups, né? Então isso mudou um pouquinho, né? Isso passou a ser um processo online. Mas o presencial mudou completamente. Então a FIAP está 100% online agora. Foi uma mudança muito grande. é, eu 100% acho que, online, rodando em videoaula, tipo, né, em aula online. eu acho que não tem como a gente falar dessa crise do Covid e de como ela está atingindo assim o mercado de chatbot, por assim dizer, sem falar da mudança cultural que a gente está passando, né? Porque, tipo, antes do chatbot tem as pessoas que criam elas. E antes dessas pessoas que criam elas, tem as empresas que estão por trás delas. Então, todo mundo que está nesse mercado, todo mundo que está interagindo nisso, todo mundo que está no planeta, eu acho, até acho que quem não tá sofrendo com tudo que está passando, porque a gente está passando por uma pandemia sem precedentes. A última que a gente teve é o que está todo mundo falando da gripe espanhola, que nem foi espanhola, para se dizer. Mas com a economia globalizada que a gente tem, tipo, eu compro uma parada que vem da China, chega aqui uma semana, com toda essa conexão que a gente tem no nosso mundo, assim, com várias pessoas viajando, por aí vai, cara, se espalhou muito rápido. E a gente está tentando se adaptar, assim, a esse cenário. E eu acho que isso causa duas grandes mudanças, assim, de paradigmas. A primeira é das empresas, empresas que necessitam dos chatbots, e as empresas que criam chatbots, tem uma mudança cultural, tem a mudança de processos, tem a mudança da colaboração entre a empresa e a outra empresa que está querendo ter um chatbot. E tem também até mesmo a receita, né? Tipo, a gente que está na área, a nossa área agora está aquecida, mas tem outras áreas que está aquecido, mas não está fácil. Max Milhas, não sei se você viu, mas Sim, Max Milhas é uma chegou aqui. startup que está revolucionando aí a forma que as pessoas viajam e fazem a venda de milhas e infelizmente foi um negócio da área de tecnologia que estava indo muito bem, que foi extremamente afetada. A Gympass também teve outros cortes. Enfim, quem está acompanhando esse cenário de, sei lá, tecnologia está vendo que tem algumas empresas que estão bem, estão se adaptando, e tem outras que, por coisas que aconteceram, não deram, não estão conseguindo manter a receita. Então, às vezes, elas precisam cortar algumas, infelizmente, algumas pessoas para que elas consigam manter as outras pessoas, porque senão seria muito pior. É uma decisão muito delicada e é muito, enfim, é uma Demais. história muito complicada para todo mundo. Assim, Eu vi a calma, publi... eu tô meio que conversando assim, você me fala se tá tudo bem e tal, que eu acho que essa é a ideia da gente ir conversando. Não, esse é o objetivo. De Tá, você me conversar. fala que eu viajo, assim, eu vou perdendo, aí você qualquer coisa cai, volta que você foi, aí tem que voltar. Não, mas fica tranquilo, essa é a ideia, a gente conversar, trocar ideia. Da Maximília, você comentou, eu cheguei a ver a publicação do CEO sobre as demissões, que ele falou, estava falando assim, que é uma empresa que ela não cresceu com investimento, ela cresceu com capital próprio, ou seja, é um puta trabalho fazer isso, né? Crescer uma empresa é um trabalho gigante. Ainda com capital próprio é muito mais difícil. Às vezes, entra recurso, você tem gasolina para queimar, né? Você consegue crescer mais rápido. Quando não, é muito, muito mais difícil. Se torna mais difícil ainda. E ele falando que nesse momento o turismo parou, né? E aí, o que faz? O turismo Como é que a parou, gente se cara. adapta? Então ele falou assim que teve que escolher quem vai, quem fica, quem não fica. Então é um impacto gigante. E aí, por outro lado, tá vendo algumas notícias falando sobre esse mundo dos bots, né? Porque assim, uma vez que a gente não está mais dentro das empresas, uma vez que a gente também precisa atender o nosso cliente, precisa prestar algum tipo de serviço, precisa manter a roda girando, mas com esse cenário inteiro de caos que a gente está passando, um apocalíptico aí, e aí, o que faz? E aí, o que é que Nesse faz? momento, o que as empresas estão vendo? Estão vendo o quê? Colocar os bots como uma ferramenta que consiga gerar essa escala para conseguir atender as pessoas, para conseguir fazer algum tipo de atendimento, para conseguir fazer. Nessas notícias é bem interessante perceber isso, né? Porque, assim, no momento do caos,
esses assistentes virtuais chegaram para dar aquela impulsionada, pelo menos para manter esse novo cenário, esse novo processo que a gente está passando. Pois é, tipo, toda empresa, qualquer empresa, todo mundo, na verdade, tem uma história para contar, né? Toda empresa tem a sua missão. Hoje a gente fala muito de propósito e muitas das vezes esse propósito ajuda as pessoas a se aproximar delas. E quanto mais pessoas vindo, fica difícil de falar com todo mundo, né? E às vezes não é apenas o propósito, é o que é que a empresa faz. Então, um hospital, o que é que ele faz? Ele cura, ou, enfim, trata pessoas. E num cenário que a gente tem muita gente vindo, muita gente, Caio, ou hospital, eu quero falar contigo, não sei o quê. Às vezes a gente não tem um braço, não tem os recursos que ajudem a gente a conversar com essas pessoas da mesma forma. Então a gente tenta buscar meios no qual ajudem a gente a escalar essa comunicação, né? Quando eu falo escalar, é fazer com que uma única entidade ou uma única pessoa, um único aplicativo, um único site, um único chatbot consiga falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a ideia do chatbot, ou enfim, não apenas nesse cenário, mas em qualquer outro, é escalar a comunicação. Quando eu quero oferecer uma experiência conversacional, claro que eu tenho outros objetivos por trás, né? Às vezes é vender, às vezes é, sei lá, coletar um lead, enfim. Mas no fim das contas, eu estou querendo escalar a minha comunicação. Eu sempre quero falar com alguém. Então, se eu sou uma empresa que resolve um problema ou eu tenho um propósito específico, dependendo do cenário e como eu for usar essa ferramenta, o chatbot ele pode me ajudar a, enfim, se comunicar melhor com o meu público, mas também me ajudar a me comunicar de uma forma muito mais escalável com essas pessoas. E aí, quando a gente fala de um cenário que milhares de pessoas, para não dizer tipo bilhões, que essa é uma pandemia, né, está afetando o mundo inteiro, quando todo mundo passa, se confronta com um cenário novo, que nem o próprio cenário tem informações, porque ninguém sabe nada do corona. Eu não vou nem ficar repetindo, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? A diferença do SARS, do vírus, do novo conjunto de vírus que fez o coronavírus. Não existem informações sobre isso. E o que está acontecendo hoje são várias desinformações, informações quebradas, algumas informações até mesmo levianas, que dão uma informação, mas não dá o contexto, e a pessoa não sabe. Isso faz com que as pessoas se sintam inseguras. E quando a gente está num momento de insegurança, é normal as pessoas procurarem meios de comunicação para falar com as empresas. Por exemplo, a Maximilias. Não é o caso da Maximilias, mas é um exemplo que pode ser muito bem aplicado com ela. Eu não sei se minha viagem vai acontecer. Meu avião vai sair? Está tendo viagem? Como é que funciona? Se eu cancelar, o que é que acontece? Então, no momento que eu vou lá no meu chat pedir ajuda, falar com alguém, sim, claro, seria muito melhor ter uma pessoa do outro lado atendendo e conversando com você da mesma forma que eu estou falando com você. Mas nem sempre as empresas dispõem disso. E aí é onde o chatbot entra em cena. E é onde as empresas estão utilizando essa solução para melhorar a comunicação existente, mas também para criar outras formas de comunicação e outros meios de ajudar as pessoas. Então, no cenário que a gente tem muita informação rolando, não dado, mas muitas notícias quebradas, os chatbots, Fake news, eles... né? Por aí. Fake news, notícias Um monte de falsas. fake news. Os chatbots, eles entram no cenário perfeito, porque esse é um cenário muito bom para eles atuarem, no sentido de... um cenário, é uma interface que não tem fricção. As pessoas não têm muita dificuldade de acessar ou encontrar. Pode até ter dificuldade de conversar, mas encontrar, não. Ele está no Messenger, está no WhatsApp hoje, está no Telegram, tem alguns sites que tem outros sites que a própria interação com o serviço é um chatbot. Então, a ideia da gente estar conversando a partir de um aplicativo de mensagem, isso já está muito bem sei lá, muito bem implantado nas nossas mentes. Até a terceira geração, tem muita gente que está lá, quem não tem um grupo de família, né, com os tios, as vós e tal, só rolando as notícias e tal. A galera já sabe conversar com já sabe utilizar esses aplicativos de mensagem. E os chatbots, assim como os sites, os aplicativos, são soluções que estão lá, disponíveis 24/7. A diferença dele, do chatbot, para um site ou talvez para um aplicativo, é a forma como a informação é apresentada.
Pode ser num diálogo, pode ser numa língua muito mais acessível, pode ser até mesmo no modelo de aprendizado e erro, tipo, a pessoa fala uma coisa, o chatbot não tem certeza e dá duas opções, e aí a própria pessoa entende melhor o que ela quis dizer, porque às vezes a pessoa, ô, eu quero um Nem ketchup. sabia. O quê? Ketchup? Você falou que quer falar com atendimento? Tipo, às vezes a pessoa nem sabe o que é que está querendo falar. E até mesmo a mensagem de erro de um chatbot, se ela for bem feita, ela pode ajudar as pessoas a encontrar o rumo de volta. Então, a grande oportunidade ou a grande força que o chatbot traz, não apenas para as empresas que precisam se comunicar com seus clientes, mas também os hospitais, as organizações públicas, até mesmo a OMS, é que os chatbots oferecem uma comunicação em escala, no formato acessível, e elas podem, inclusive, apresentar de uma forma muito mais digerível para as pessoas, por ser um conteúdo mais, dependendo, né? Tem chatbot que é textão, o conteúdo é horrível, mas se for um conteúdo muito bem feito, a pessoa consegue entender o que está sendo conversado com o bot. E fica, sei lá, fica muito mais, até mesmo agradável do ponto de vista da experiência. Mas tem outras oportunidades também. Perguntas e respostas. Às vezes eu estou com uma dúvida muito simples, aí eu tenho que ligar, passar meia hora, e é só uma pergunta de sim ou não. Então, além de toda essa questão do conteúdo, de validação, de informação, os chatbots estão lá para responder uma coisa ou outra. E aí, dependendo da pergunta, talvez eles não saibam responder. Aí sim, eles passam para alguém. Enfim, só falo desculpe, vamos tentar novamente. Eu acho que depois dessa quarentena, a quarentena está sendo um aprendizado, acho, muito grande, né? De um novo jeito de se viver, conviver dentro de casa, um novo jeito das empresas trabalharem. Então, por exemplo, tem amigos que trabalham em empresas que falam assim, cara, o pessoal daqui, os diretores falam assim, home office esquece. Home office esquece porque não é trabalho. Agora se viram forçados a fazer o quê? Todo mundo Home office. Então, isso é uma realidade. Nos bots, o que eu estou vendo que está acontecendo é, uma vez que a gente tem toda essa crise, a gente precisa fazer atendimento, estar próximo do cliente, o número de solicitações lá, de mensagens trocadas estão aumentando pra caramba. Ainda mais, eu tinha visto que para a área de turismo, viagens, empresas de companhia aérea, aumentou em 200% o tráfego de mensagens. Porque todo mundo quer saber exatamente o que você falou. E aí, meu voo vai acontecer? Vai cancelar? Vai. E nesse cenário, eu acho que daqui para frente, acho que a dúvida que as empresas poderiam ter, ou o aprendizado poderia ser um pouquinho mais distante, falar assim, será que faz sentido usar um bot ou não dentro da empresa? Acho que com esse cenário de caos que a gente está passando, meio que as empresas acho que vão passar a entender a necessidade disso. Isso localmente, isso no Brasil. Porque lá fora são outros cenários, outras culturas, cada país usa uma plataforma diferente. Mas para a gente aqui no Brasil, acho que depois, após quarentena, acho que a questão bots, que já tinha explodido aí em 2019, 2018 um pouquinho, vai estar muito mais acessível para todo mundo. Apesar de que eu já vi nos grupos, né, pessoas falando que foram demitidas, em outros canais falando que a demanda não para de vir, tem uma demanda gigante. A gente está fazendo um botcamp, né? Tem lá Let's Bot aqui, curso de chatbot. A gente cria durante 3 semanas aí intensas chatbot. E aí, um dos alunos lá, ele compartilhou com a gente que ele trabalha numa empresa que envolve bots, e estava vendo um edital do governo. Eles queriam que criasse um chatbot para falar do Covid em basicamente 4 dias. Então o volume de acesso de um chatbot para o governo é gigantesco. Mas por outro lado, a gente tem um tempo super curto para desenvolver. Aí vem aquele trade-off da coisa, né? Beleza, em 3 dias a gente arregaça e se mata de fazer. Mas como esse bot ele vai sair na ponta, né? Será que vai sair legal, não vai sair? Então, esse mundo inteiro dos bots é um aprendizado para todo mundo. E agora na quarentena esse aprendizado se acelerou. Acho que tanto para as empresas, para a gente aqui. Ó, tem uma pergunta aqui da Vanessa. Qual a importância de um designer, UX designer, na construção de um bot? Quer responder? Pode ser. Eu trabalhei como UX designer, eu nem me apresentei. Tipo, oi pessoal, boa noite, eu sou o Caio. No meio da live. No meio da live. Hoje eu atuo como uma das pessoas que ajudam a facilitar ações via Bots Brasil. O Bots Brasil
é uma comunidade de pessoas interessadas nesse cenário de bot. A gente atua desde 2016, enfim, ajuda pessoas e empresas a se conectarem. A gente já organizou eventos em várias cidades do Brasil e até mesmo em São Francisco. A gente tem meio que um encontro anual com outras comunidades, tipo o Bots Brasil. E a gente, no ano passado, fez um negócio legal, que foi tipo uma missão do Brasil no Vale. Então, a gente levou 10, 12 pessoas brasileiras para conhecerem 8 empresas lá do Vale do Silício. E tudo isso de graça. Todo mundo só participava lá da comunidade e se inscrevia e foi. Claro que cada pessoa pagava a sua passagem, né? Então, foi bem legal e é bem interessante, enfim, se conectar com todo mundo. Eu trabalhava como UX designer, eu comecei a trabalhar como UX designer em 2016, com UX designer de bots especificamente em 2016, e trabalhei numa grande consultoria, a empresa está crescendo bastante, assim como várias outras, e de alguns meses para cá eu estou na Microsoft, com um programa de comunidades e startups, que eu não posso falar, mas quando eu puder falar eu aviso vocês. Mas enfim, voltando para a pergunta, qual a importância de um UX designer na construção de um bot? É muito importante, mas é importante salientar que não o trabalho final não vai depender apenas da pessoa que trabalha com experiência. É um trabalho em equipe. E é um trabalho, além de ser em equipe, é um trabalho muito interessante de alinhamento, porque uma parte está necessitada e a outra parte está entregando essa necessidade, resolvendo o problema delas. Então, se não houver esse alinhamento entre essas partes, talvez o que a empresa pediu não seja o que a gente entregou. E aí existe um grande desalinhamento. Várias pessoas fazem parte dessa construção. Como uma pessoa que trabalha especificamente na parte de experiência, você é muito importante porque você vai entender não apenas a necessidade do negócio, no ponto de vista de as pessoas que estão querendo essa solução, o que é que elas precisam do ponto de vista de negócio. Então, eu sou a empresa A e eu contratei a Let's Bot Rocks para me ajudar a desenvolver um bot. A minha necessidade é aumentar a quantidade de leads. Então, essa é a minha necessidade. Mas a pessoa que trabalha com experiência, ela, além de entender a necessidade de negócio, ela também vai estudar um pouco ao fundo as pessoas que vão conversar, de fato, com essa solução. Tem o termo usuário, mas eu não gosto muito de usar, porque são pessoas, não sei se você parou para pensar, mas a gente só usa o termo usuário meio que ou em jogo ou com drogas, usuário de drogas, mas enfim, no fim das contas são pessoas. Então, é meu papel entender as necessidades dessas partes, o que é possível entregar do ponto de vista de experiência, do ponto de vista tecnológico, e o que é interessante do ponto de vista de negócio ser implementado. No cenário de chatbot, ou não apenas chatbot, mas interfaces conversacionais como um todo, por conta das interfaces conversacionais serem uma interface conversacional, a experiência em si, ela acontece no quê? No modelo conversacional. Então, além de entender todas essas necessidades, o que é que a empresa precisa, o que é que as pessoas que vão usar o produto precisam, a pessoa que trabalha com experiência, ela também pode se aprofundar e pensar muito mais nos diálogos. Quem é essa, sei lá, interface conversacional? Como é que ela vai falar? Qual é o tom de voz? Como é a entonação dela? Quando eu falo entonação, não é apenas para texto, mas voz. Às vezes, quando a gente usa uma vírgula, um ponto, uma exclamação, a gente dá uma entonação no texto. Mas quando é uma interface que fala, voz, tem outros elementos que a gente precisa estudar. Claro que eu estou resumindo várias coisas dentro de uma pessoa só. Quando a gente fala UX Design, é um guarda-chuva, né? Tem várias competências dentro dela. Mas, por exemplo, nesse cenário de interfaces conversacionais, é muito interessante. Você vai ver muitas pessoas que... eu sou UX Writer, por exemplo. Eu trabalho com a experiência do conteúdo, que é o que as interfaces falam. Mas e aí, como é que a gente lida no cenário que tem uma pessoa que é UX Writer e uma pessoa que é UX Designer? Essas pessoas brigam entre si? Como é que é? Não, elas trabalham em conjunto. Uma pessoa vai dar a direção, essa pessoa é a pessoa que trabalha com UX Design, mas a pessoa que vai lá e vai escrever mesmo, que sabe usar as palavras como ferramenta, essa pessoa é o UX Writer. E aí tem várias outras formas, tem várias
metodologias, até processos criativos que ajudam a gente a, enfim, criar essa solução. Então, depois de tudo isso que eu falei, respondendo a pergunta, é muito importante, mas é um trabalho em equipe. Como é uma interface conversacional, a experiência acontece no modelo conversacional. Então, além de você entender as necessidades de negócio, necessidades de pessoas, você também pode, não quer dizer que vai ser apenas você, mas você também pode trabalhar com o conteúdo, que é como a conversa de fato acontece. É interessante, Caio, essa abordagem que você estava comentando, que é o framework que a gente montou por aqui, que está lá no site da Let's Bot, que mostra exatamente essas etapas, né? Então, assim, você trabalhar com uma equipe que é multidisciplinar é chave de sucesso para um bot. Porque um bot, ele não é só TI, né? Não é só sistema. Ele, na verdade, ele tem um outro aspecto que a gente não estava acostumado a tratar dentro de criação de sistemas aplicativos. Que é um aspecto humano muito forte. A gente quer simular o ser humano no nosso bot, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender muito bem quem é o ser humano que a gente quer se comunicar, para ter mais engajamento até. Para eu conseguir entender quem é esse público, quais são as dores desse público. Então, eu consigo usar N estratégias de UX design para entender quais são as dores de design thinking a rodo, se aprofundar muito para entender essas pessoas, para depois colocar a próxima etapa desse framework, que é o quê? Entender essas pessoas, entender a relação, quais são as necessidades, as dificuldades, como se comunicam. Mas aí, como eu vou entregar o meu conteúdo? Vou entregar o conteúdo através de texto, através de voz, aí vem o papel do writer, por exemplo. Para texto, ou do redesign, para voz, que vai pegar o quê? Todas as melhores práticas de escrita, de voz conversacional, para entregar aquela experiência. Então, um erro que eu vejo muito comum no mercado. As empresas não sabem por onde começar, por exemplo, para criar um bot. Então, fala assim, vou contratar a empresa X lá. A empresa, falando de inteligência artificial, lembra da IBM, lembra da Microsoft, lembra do Google, outras redes para eles criarem esse chatbot. Mas não é só isso, entendeu? Porque se a gente criar tecnicamente, beleza, a gente cria. Mas, por outro lado, o que vai acontecer? Esse bot, será que vai ter engajamento? Será que as pessoas vão amar ou vão odiar os bots? Pode perguntar para qualquer pessoa que você conhece aí, você gosta ou não gosta de falar com robôs? A resposta vai ser geralmente assim, não gosto. Por quê? Porque não está levando em consideração a experiência. É uma ferramenta incrível para se criar experiência. Então, é super importante o seu trabalho. Tipo, eu acho que tem outros... Dependendo da complexidade do projeto, existem outros fatores que valem a pena a ser, sei lá, considerados. Então, eu não sei até que ponto a gente pode falar sobre isso. É um assunto que me agrada, né? Porque eu sou da área de produto, mas, enfim. Hoje a gente fala muito de design da experiência, né? Mas o que é que veio antes da experiência? Será que a gente sabe? Tipo, será que isso é uma coisa nova? Não, tipo, tem outras áreas da psicologia que a gente estuda para entender como é que as pessoas lidam em espaços sociais, como é que elas lidam com espaços físicos, como é que elas lidam em situações de estresse, como é que o conteúdo em si pode influenciar as pessoas. E eu tava até... Tem uma amiga minha, que ela é UX Writer, o nome dela é Renata Ferreira, ela escreveu um texto, se eu não me engano, o texto é pop. E ela fala que, tipo, com tanta tecnologia surgindo, todas essas tecnologias acontecem através do quê? Do conteúdo. Se você não tiver conteúdo, a pessoa não sabe usar. Como é que eu vou usar um site? Se não tiver conteúdo lá na tela, eu não vou saber usar. Então, para tudo que está existindo, o conteúdo ainda é pop. Tipo, o conteúdo está aí para salvar. E cabe a gente que trabalha não apenas com conteúdo, mas também que lida com a experiência, entender como é que a gente pode usar o conteúdo para, sei lá, otimizar a experiência. Para quem, sei lá, é uma pessoa que trabalha como UX Writer de um site, talvez o conteúdo para ela seja um pouco diferente de um conteúdo para sei lá, um chatbot. Para quem é uma pessoa que trabalha com texto escrito, talvez um diálogo de um chatbot é uma coisa muito confusa. E tem até, tipo, teve um bot que eu trabalhei agora no Carnaval, foi até engraçado porque tinha uma marca, e essa marca tinha uma entonação, e ela tinha uma pegada com o público, enfim, ela toda descolada e por aí vai. E aí, eu fiz alguns textos que levavam isso em consideração. Então, tinha algumas gírias que eu podia usar, tinha algumas quebras das regras gramaticais que eu podia fazer por conta da personalidade do bot. E aí eu fiz várias, tipo, eu usei e abusei, assim.
E tem várias coisas. É engraçado porque quando você lida com conteúdo, você pode até usando algumas figuras linguísticas e até coisas sociais. Então, por exemplo, era um bot para uma marca de preservativo. E era uma campanha para isso, coisas de preservativos. E aí tinha uma interação que a pessoa negava, era uma negação. Aí o bot perguntava, você quer A? A pessoa, não, não quero. Aí o que é que o bot falava? Ah, você vai me deixar na mão? E aí, no contexto, isso fica muito engraçado, porque faz sentido. Tipo, é um preservativo masculino e que, nesse contexto, traz uma ideia por trás. Então, tem tanta coisa que a gente pode ir brincando, tem tanta coisa que a gente pode ir pensando E é que isso que traz engajamento, né? é isso que traz engajamento. E tem algumas perguntas surgindo aqui. Eu vou sugerir, galera. Vocês me falam aí se eu tô viajando, tá? Eu realmente é o que eu falei pro Bruno. Às vezes eu vou e esqueço de voltar. Vocês vão falando aí pra gente no comentário, mas eu queria ver outras perguntas. A Vanessa já deixou duas perguntas sobre precificação Sobre preço, e, né? e a gente vai falar mais sobre ela. Mas assim, Só tem uma você- questão aqui que eu acho que a live do Instagram é de 1 hora. e a gente ainda não focou tanto ainda no Covid, né? Então, bater 1 hora a live cai. Tá. Mas a gente pode talvez estender. Depende de vocês aí, galera. Se vocês toparem continuar conversando, a gente pode estender um pouquinho mais. Uma live 2 dentro da mesma. Daqui a pouquinho, né? Continua. Então, vamos focar um pouquinho na Covid e aí a gente vê como é que tá o tempo da galera. Eu, Beleza. eu Vou falar queria até pegar. só um comentário aí, a parte do writing, né? Que a Vanessa tinha comentado aí. Eu fiz uma listagem aqui dos bots que eu recebi, as notícias que eu cheguei a ter contato, que foram criados para Covid. Então, imagine o seguinte, para a gente criar um bot, a gente tem que entender quem são as pessoas e como me comunicar com elas. Então, olha só, Universidade Federal de Portugal, de duas cidades diferentes, elas criaram um chatbot para Covid. Tem um chatbot na Itália também que criou, uma empresa na Itália que criou chatbot também. Tem a Tribots, que é até de um amigo, um aluno meu aí, que a gente fez curso juntos, tal, ele até me ajudou em alguns cursos também, que lá do SUC também fez chatbot para isso. Governo tem, OMS tem, Unicef tem, um plano de saúde, olha que interessante, um plano de saúde criou um chatbot no site deles, tem 17 mil atendimentos. Prefeitura de Curitiba, Governo do Estado de São Paulo, OMS, Ministério da Saúde, tudo isso, gente, tem bot. Olha que loucura. E o mais legal, uma notícia que eu achei aqui, eu falo de notícia, gente, porque eu estou construindo um bot, que é um newsbot, que fica lendo notícias sobre bot e fica disparando no Telegram. Daqui a pouco vai estar no ar para todo mundo. Estou fazendo alguns testes finais. Mas olha só, Alexa, uma notícia assim, ó. Alexa, sinto muita dor. Foi o que o assistente virtual que a Alexa gravou de uma mulher, uma idosa de 66 anos, que ela tinha sintomas do Covid. Então, ela ficou mal, ela até veio a falecer depois, se não me engano, o filho dela veio a ver as gravações e tudo mais. Tem as pessoas conversando com a Alexa. Olha que loucura, né? Por onde esse mundo vai? E aí, voltando àquela questão do UX, que a gente pode unir, como eu consigo engajar essas pessoas a utilizar esses bots. E o mais interessante, que dentro de todos esses vários bots que surgiram nesse período, tem um bot que eu acho que se destacou bastante, que foi aquele enfermeiro virtual. Vocês chegaram a ver? Que mistura voz, texto e não sei. Que tem um avatar, um enfermeiro mesmo e tal. Esse bombou, todos os grupos eu vi o pessoal comentando, sabe? Mas por quê? Porque um avatar trouxe mais engajamento. Então, um avatar mais a experiência conversacional, mais as informações que estão lá dentro, trouxeram um engajamento gigantesco. Tipo, informar, né? Então, acho que vai bem de encontro com o que a Vanessa comentou aí. Eu achei que você ia falar de um, mas eu vou falar dele, que eu acho que esse é o bot mais importante que a gente está tendo nesse período. É o do Ministério da Saúde. É até bom a galera saber, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Ministério da Saúde, lá com o Mandetta, eles vão nos próximos dias fazer uma ligação em massa com a URA, cerca de 135 milhões de ligações para consultar as pessoas, para saber, sei lá, onde é que ela mora, o nome dela, se ela está com algum sintoma. E se essa pessoa disser que está com algum sintoma do coronavírus, sei lá,
a URA vai ligar para a pessoa com mais vezes para ver se está tudo bem. E a ideia é meio que fazer um censo. Ao invés de alguém parar você na rua e perguntar, alguém vai ligar para você. Então, a expectativa do governo é fazer, acho que é 125, 135 milhões de ligações. Todo mundo vai receber isso nos próximos dias. Se você receber uma ligação do número 136, atenda. E eu, particularmente, estou muito, sei lá, orgulhoso até, porque eu acho que no mundo, acho que foi o único país que criou uma solução nesse sentido. Acho que foi bem criativo e faz até sentido. As pessoas que têm algum pré-sintoma, acho que vale a pena terem pelo menos um destaque, assim, ó, essa pessoa aqui, ela pode estar doente. E tem vários... Você falou do... Poxa, do WhatsApp, da OMS, por aí vai. O Google, enfim, tanto o Google quanto o WhatsApp, as plataformas de mensageria no geral e as interfaces conversacionais, todas elas estão tentando se adaptar a esse cenário. E, por exemplo, o Google aqui no Brasil lançou uma atualização que o Google já tinha até. Eu não sei se alguém tem um Google Home em casa, eu tenho aqui em casa, e você pode pedir para ele tocar notícias. E aí ele vai falar notícias em formato podcast ou até mesmo rádio na sua casa. Mas se você chegar e pedir para ele falar sobre o coronavírus, ele vai trazer conteúdo local. Aqui no Brasil vai ser pela Rádio Jovem Pan e acho que é FM, tem um FM, alguma coisa. Tem uma outra também, que é do WhatsApp. O WhatsApp ele fez uma atualização recente, eu acho que nem todo mundo percebeu, mas ele diminuiu a quantidade de mensagens que você pode passar adiante. Por quê? Ele percebeu que tinha muita gente passando adiante notícias falsas. E para diminuir esse encaminhamento, eles precisaram se adaptar. Então, na medida do possível, os canais, as pontas, estão tentando se adaptar. Estão tentando fazer com que informações de fontes seguras cheguem até a pessoa, não apenas nos aplicativos de mensagem, mas, sei lá, no Instagram. Se você procurar informações sobre o coronavírus, o próprio Instagram vai dar um link para você consultar uma fonte confiável de notícias. No Twitter também, né? No Twitter também. Então você falou sobre Covid, aparece lá, Ministério da Saúde, acessa aqui. Eu estou seguindo aqui no Telegram também, tem um canal do Estado de São Paulo sobre o coronavírus. Então, assim, tá cheio de fake news por aí. Então, nesses canais oficiais, a gente recebe informação e até mesmo o pessoal aqui do governo do Estado de São Paulo fala o seguinte, ó, posta lá pra gente, fake news. Cara, mentira. Você não posta uma notícia que é uma notícia oficial. Super importante fazer essa curadoria, né? De que tipo de conteúdo a gente vai consumir. Tem algumas coisas que vale a pena. É que, como é uma doença e existe um risco eminente de vida, né, no caso, a curadoria ela tem que levar alguns pontos extras em consideração. E aí isso faz com que a tecnologia em si ela fique um pouco mais complexa. Então, que nem o caso que você falou da senhora que falou que estava com dor. Como é que... Dor em que sentido? Como é que ela ia saber que é uma dor em relação ao coronavírus? Então, não é tão simples assim. Além do conteúdo, tem vários outros contextos assim, que vale a pena a gente entender. Mas assim, dá para aprofundar muito mais. Mas assim, no âmbito geral, além de ter essas iniciativas que promovem informações relevantes ou informações seguras para as pessoas, aqui no Brasil vai ter esse experimento do Ministério da Saúde, mas as empresas que são provedoras de chatbots ou desenvolvem chatbots para outras empresas, elas também estão passando por um momento meio que turbulento, assim, porque todo mundo agora quer ter um chatbot. E aí, como é que ela lida nesse cenário? Você trouxe um dado da Inventa, que é o aumento de 100%, né, dos usos do chatbot, acho que no setor de viagens e, acho que, não lembro agora o outro setor, aumentou até em 200%, que as pessoas perguntando sobre, e aí, minha viagem vai existir e tal. Na Take/Blip, o número de mensagens trafegadas dobrou. Eu tô com uma fonte aqui, que é uma reportagem na Mobile Time, mas na Interactive Media, que é uma empresa italiana que atua aqui no Brasil, dobrou a quantidade de ligações mensais. A Aivo também teve um crescimento de cerca de 50%. E a Infobip, que é uma empresa que atua
mais ou menos como um Twilio, mas enfim, tem uma diferença. Ela teve um aumento de procura em até 10 vezes em alguns casos. Então, assim, para as empresas que atuam como provedoras, está tendo um aumento enorme, assim, da demanda. Não apenas da demanda, mas também na entrega. Porque cada vez mais essas soluções estão conversando assim com milhares de pessoas. E é interessante isso, porque não é apenas a experiência, é um negócio também. Por que que eu, como empresa, vou criar um chatbot? Isso tudo tem que ser pensado. Não é só Tem que papel, pensar o custo. Aí o volta a questão, a custo. pergunta da Vanessa, né? Deixa eu ver só o tempo Isso. aqui, ó. Acho que tem 10 minutinhos. Acho que vai cortar em 1 hora de live. Mas isso volta até na pergunta da Vanessa sobre preço, né? Ela perguntou quanto custa um bot freelancer. Então, quando as pessoas me perguntam isso, geralmente eu faço um deparo com o aplicativo, sabe? Assim, quanto custa desenvolver um aplicativo? Que é alguma coisa que a gente conhece bem. Aí depende, mas qual é o escopo desse aplicativo? Esse aplicativo vai ter uma informação estática. Essa informação é estática, é simples, eu vou entrar no aplicativo, eu vou ter essa informação como perguntas e respostas, talvez dentro de cards, dentro do aplicativo. Pode ser, mas não é nada dinâmico. Então, para se construir esse aplicativo é mais barato, menos complexo. Mas eu posso criar um aplicativo que se conecta, por exemplo, no Telegram, no Twitter, do Ministério da Saúde, se conecta na OMS, se conecta com o meu próprio sistema, que dá indicações sobre... Pode ter uma complexidade tão grande esse aplicativo que para construir ele leva mais tempo e fica mais caro. Para os chatbots é a mesma coisa. Então, depende do nível de complexidade, depende da experiência que você quer trazer para o seu usuário na ponta, né? A pessoa que acessa o chatbot. Tem alguns fatores que, para algumas pessoas, o valor chega a ficar meio exorbitante, assim, estranho até. Mas, tipo, esses dias eu estava conversando sobre um edital, um colega, mora em Brasília, ele comentou que tinha um possível edital aí que o contrato era de milhões, e era uma entrega, acho que foi até, a gente conversou no início da live, a entrega era muito rápida. E aí era, tipo assim, como assim? Um chatbot simples por milhões? Por que é isso? É a entrega? É por conta da entrega? Tipo, que entrega é essa que custa milhões? E aí Será que o custo desse bot é seu ou de quem está contratando? Quem gerencia esse pois é. custo? Quais E aí, plataformas? exatamente, aí entram outras variáveis que é tipo assim, quantas pessoas vão conversar com esse bot? Essas pessoas vão conversar ao mesmo tempo? Ou é, tipo, com a curva achatada? Tipo, ó, é ao longo prazo. Se for todo mundo de uma vez só, talvez o bot não aguente, então eu vou ter que contratar mais serviços. E aí esses Mais serviços vão encarecendo. Toda vez que escalar, alguém conversa, bate lá no meu cartão de crédito. Pá, 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 aí vai chegando num custo de milhões. Então dependendo como você falou, assim, dependendo da complexidade e das integrações, esse custo vai subindo. Então, pode ter alguém que faça um chatbot para você por R$ 100, que inclusive até aconteceu aqui numa licitação que teve no estado de São Paulo, mas isso é um outro papo. Pode ter gente que faça um chatbot para você por R$ 100, mas que a entrega, enfim, o que é que o chatbot ele é muito raso, ele não agrega nada. E aí pode ter outros que, embora seja muito simples, a gente não vê o que é que acontece por debaixo dos panos. E às vezes a mágica que está rolando tem integrações, tem N integrações e a gente não sabe. E pra gente que está usando, pô, eu vou apertar um botão e vai acontecer. Mas o que é que nesse apertar o botão aconteceu de fato? O que tem por Para onde, trás, né? o que é que tem por trás? Quantas requisições foram feitas? Então, essa O exemplo mágica. disso, o exemplo disso aqui é o bot que eu estou fazendo das notícias. O Newsbot aqui no Telegram. Ele é super simples, ele te manda uma notícia. Mas e para achar essas notícias, para fazer a curadoria delas? Nossa, a complexidade. Pois é, e aí eu acho que volta um pouco sei lá, o tema da live, assim, essa é uma oportunidade não apenas para o chatbot, mas para tudo. Tudo a gente está precisando transformar para o meio digital. E eu não sei se você acompanhou, mas ontem o Brasil passou por o Brasil já tem um índice tem um termo técnico, mas é um índice de pessoas que têm contas bancárias. Não é índice bancário, não, mas é um outro termo técnico. É a quantidade de pessoas que têm contas, ou o acesso delas nas contas bancárias no Brasil.
Ontem, ontem não, em menos de 48 horas, com a liberação lá do Caixa Auxílio, mais de 30 pessoas foram digitalizadas lá nessa solução. Boa parte delas, se não me engano, cerca de 40%, não tinham contas na Caixa, não tinham contas. Caramba. 40% de 27 milhões é muita gente. São pessoas que são aquelas invisíveis, elas não têm contas bancárias. Então, foi necessário, infelizmente, um vírus desse para fazer com que essas grandes instituições se digitalizassem, e até mesmo a população, de certa forma. Então, eu acho que o momento que a gente está passando, a gente vai se transformar, não apenas tecnologicamente, mas pessoalmente, socialmente, profissionalmente. A gente vai passar por várias mudanças. E eu acho que a hora é agora de pensar em, beleza, já que a gente vai dar um restart, já que a gente vai construir agora do novo, como é que a gente vai construir isso para fazer com que dê certo? No caso do cenário dos chatbots, será que é possível a gente construir APIs conversacionais? Porque se a web quer se transformar conversacional, as APIs ou os conteúdos, tipo SEO, né? SEO esses conteúdos, eles também precisam ser indexáveis no formato conversacional. Alguns sites já têm essas adaptações. Se você chegar no seu celular e, sei lá, Siri pergunta alguma coisa, na grande maioria das vezes a resposta que ela traz é da Wikipedia, por exemplo. Sendo que a Wikipedia, em alguns artigos, ela já se adaptou para que, quando uma interface convencional batesse lá, ele transformava o conteúdo numa forma falada. Mas, enfim, Interessante esse tema, talvez né? esse é um outro papo. O conversacional. Isso é muito show, não tinha pensado nisso. Mas é o futuro, né? Não tem isso ainda. É o futuro. Muito bom. Gente, nosso tempo está terminando aqui. Estou preocupado com o tempo. De não conseguir despedir de vocês aí propriamente. Mas eu acho que Ups. a grande lição que a gente está tendo com tudo isso é a transformação. Né? Tem até uma frase lá do Fernando Tchê. Fernando não, né? Que ele Tem vários comentou Fernandos. nessa... Tem o Tchê também. então ele mesmo. Lá nesse artigo da Mobile Time, que eu achei sensacional. Estava pensando sobre isso. O Covid, ele está trazendo o quê? Está acelerando a transformação digital. A transformação digital não é só tecnologia. A transformação digital vai muito além. Vai a maneira que a gente trata o entendimento das nossas soluções para como ser humano. É uma transformação humana. Depois a aplicação digital de tudo isso através de N ferramentas, mas está muito mais voltado ao lado humano. Entender quem são as pessoas, os problemas, as dificuldades, resolver eles de verdade. Então isso acelerou demais. Até o Rock está aí na live também comentou sobre o Watson, né, que colocou lá intenções sobre o Covid. Muito show, porque facilita pra caramba. O Canva, aquela plataforma online para fazer edição de imagens e tudo mais, também colocou layouts sobre o Covid. Então é um movimento tão intenso, tão grande, de mudão, que eu acho muito bom. Eu acho que a mensagem final dessa live é: o Covid está aí, é uma grande dificuldade para todo mundo, obviamente, mas nas dificuldades que a gente consegue se transformar é acelerar a transformação digital. Valeu, muito obrigado pelo convite. Foi massa. Eu assino embaixo nessas últimas palavras aí. E quem tiver ainda aí, nos próximos dias a gente vai criar conteúdos também, acho que em parcerias, e divulgar lá no Bots Brasil. A gente vai ter também alguns conteúdos online e eu vou divulgar também. E muito obrigado pela participação de todo mundo e pelo seu convite, Bruno. Sucesso aí e conte com a gente. Eu agradeço, cara. Valeu demais, cara. Bate-papo. Puxa, a gente ficaria aqui horas e horas, né? Horas e horas falando sobre isso. Gente, não deu para responder todo mundo, mas se alguém tiver uma dúvida, manda aí pro Bruno, manda aí para mim. Manda aí pra gente, a gente conversa. Tamo junto. Pode ser um chatbot respondendo, mas tamo aí. Beleza, Caio. Obrigado, cara. Nada, valeu. Aí, valeu demais. Abração. Nada, falou. Boa Páscoa, gente. Tchau, tchau. Falou, verdade, boa Páscoa. Falou. Então é isso aí, minha gente. Terminamos aqui nosso primeiro Bot Talks. O objetivo disso é a gente compartilhar informação, compartilhar experiências para que todo mundo consiga sair do outro lado. O objetivo é a gente fazer toda quinta-feira um Bot Talks como esse. A gente vai medindo a questão aí do tempo e plataforma. E as perguntas que não foram respondidas eu vou pegar aqui para a gente fazer um próximo Bot Talks e conversar sobre isso. Beleza? Segue a gente aí no nosso Instagram, LinkedIn, em todos os lugares. E um abraço para vocês. Valeu demais.